Boa tarde a todos, Shalom Adonai. Mais uma aula extraordinária que vamos ter, mais um momento de construção de um conteúdo acrescentador. E hoje vamos trabalhar um pouco com N.T. White. N.T. White, que é uma das maiores autoridades, podemos dizer, da exegese, uma das maiores autoridades do Novo Testamento, uma das maiores autoridades da via canônica, na atualidade, na contemporaneidade. E nós temos até, inclusive, aqui no canal, uma playlist, tá? Sobre N.T. Wright, algumas programações, alguns conteúdos que vêm dentro da proposta, da articulação, da argumentação do N.T. Wright. Hoje vamos trabalhar sobre a temática das obras dele, que é justamente a obra Ressurreição do Filho de Deus, e nós vamos trabalhar sobre sombras no mundo tenebroso. Sombras estúpidas no mundo tenebroso. Quando podemos ver que Homero, nas suas narrativas, ele deixa impressões bastante profundas dentro até da imaginação greco-romana. E, ao longo do período, nós podemos até analisar elas de uma forma mais estrita, vendo que essas narrativas de Homero, elas nos oferecem não apenas por escritores posteriores, mas também um nível popular podemos dizer, até em epitáfios e práticas funerais que elas transmitem. E uma disposição, inclusive, seguramente, para a premissa básica, que é algumas questões relacionadas à forma como era desenvolvida dentro do contexto greco-romano a tratativa e o conduzir, não é, de todo um funeral. A primeira cena marcante dentro da Ilíada é justamente quando Aquiles é confrontado com a sombra de seu amigo de confiança, que, claro, foi recentemente morto, que era o Patroclo. Tá? O momento é até para o drama global desse poema épico, o qual até vai girar em torno dessa ira de Aquiles e depois vai explicar o retorno dele a uma luta. Seu longo mau humor, então, volta ao combate, à derrota de Troia e vai trabalhar e morrer nesse processo. Pátroclo é enviado para uma batalha, onde ocorre a sua morte nessa batalha, e ao ser morto nessa área, ele vai, então, vivenciar, nesse primeiro momento da narrativa de Homero, um momento crítico para até um drama global desse próprio problema épico que vai girar em torno da ira que Aquiles vai ter, e explica-se o retorno dele, né, a essa luta após o seu longo mau humor e também até a volta que ele vai desenvolver ao combate dentro até de uma derrota de Troia que vai ser assegurada e é dentro desse processo. É uma questão também interessante, Patroclo é enviado por Aquiles para a batalha e é morto por Euforbo e também por Heitor, tá? E aí ocorre uma luta por seu cadáver que é trazido de volta ao acampamento grego. Aquiles, nessa questão, e seus companheiros, então, eles levam o corpo de Pátroclo, mas não enterram ele ainda. E depois vão dirigir-se, então, ao homem morto, como um residente atual até do Hades, não é? E vão contar-lhe sobre sua vingança, sobre os preparativos para o funeral, sobre a celebração e todo o contexto, tá?
da tratativa desse conduzido funeral. Então, dentro dessa proposta da narrativa de Homero, é que nós vamos ver que Patroclo, em todos os sentidos, ele, dentro da narrativa, é como se ele estivesse vivo, respondendo às argumentações de Aquiles. E em resposta a Aquiles, como se os dois estivessem desenvolvendo um diálogo em que Patroclo está morto e Aquiles vivo, Aquiles tenta abraçar o espírito, mas em vão. E aí há um desvanecer como um punhado de fumaça que penetra nessa terra babute e que, segundo podemos dizer o Homero, acontece um momento, desperta do seu sono e termina todos os preparativos para o funeral e entra, sai do mundo fenomênico, sai ali desse sonho, dessa, vamos dizer assim, elucubração que ele tem e entra na realidade, e ao entrar na realidade vai preparar, claro, ali o funeral do seu amigo, que morre em combate, e aí começa, então, todo um desenvolvimento da tirar dúvidas e da tratativa desse momento de dor, desse momento caótico da vida de Aquiles, e desse caminho até do Hades, aonde Aquiles vai ter um contato com um pseudo-contato, claro, uma ficção proposta por Homero, de um contato que é para poder ali desenvolver um diálogo. Tá? Então, essa é uma questão muito interessante que vai utilizar o N. White na sua obra, justamente para verificar como é que alguns pagãos, principalmente a questão da vida pós-morte, o momento da incorporeidade, tá? O momento da... E aí o incorpóreo se torna, nesse caso numérico, totalmente, vamos dizer assim, mítico, não é? E é feita uma ficção, e apontar e retratar como que a cultura grega romana ela tratava, tá? E a Homero, então, funciona, e a narrativa e a proposta de Homero, ela é que irá funcionar até, como propõe o N.T. White, como um antigo místico. No primeiro século, por exemplo, incluía todo o Oriente Médio. Já o Novo Testamento, ele inquestionavelmente vai ter uma relação entre o mais antigo poeta e o mais novo filósofo, que no caso seria Platão, e fascinante e complexa até de consideração, tanto em si mesma quanto em suas muitas analogias parciais para algumas escrituras judaicas e escritos cristãos primitivos. Em nenhum ponto essa novidade ela se torna mais surpreendente do que quando ele tem a dizer sobre a morte e sonhos. Então, é tão radical essa sua perspectiva que Marcion, que é um ateniense, de Homero, precisamente essas cenas que expressam a visão do poeta quanto à vida morte, ou à vida pós-morte. Tá? E Platão também, que antes de até com essa questão da própria crença platônica, da própria filosofia platônica, ele vai trabalhar bem com uma interpretação a Homero e como que Homero desenvolve e trata algumas questões. Para Platão, por exemplo, nós sabemos que a alma é o aspecto imaterial do ser humano e o que realmente importa. A vida corpórea já é cheia de ilusões, a alma, então, deve ser cultivada nesse presente, tanto pelo seu próprio bem, quanto a sua pura felicidade futura, que dependerá desse cultivo. Então, uma vez que a alma é esse tipo de estrutura, ela não apenas sobrevive à morte do corpo, como tem prazer nisso.
E se ela soubesse antecedentemente sobre onde estão seus efetivos interesses, ela desejaria por esse exato momento, pois ela agora floresce uma nova maneira, liberta da prisão, que até agora o escravizava, que no caso era o corpo aonde ela estava habitando. Então, é nesse contexto todo mítico, fictício, que a cultura greco-romana ela trabalha com a morte, com a vida após a morte, e que, claro, Andrew White vai utilizar na sua realidade porque de algumas reações, ou porque até de algumas manifestações das autoridades romanas e da cultura, da sociedade, da elite romana ou greco-romana, no momento da morte de Cristo e de sua ressurreição, é que eles vão tratar, como eles vão entender, como eles vão conceber em relação à cultura em que eles estão inseridos, com os escritos de interpretações e postulações de Platão, e até com a construção da tradição popular, que é a visão que o povo vai obtendo sobre esse momento dentro da realidade da existência humana, o momento da morte e da vida pós-morte. Muito bem, era isso que nós tínhamos para tratar, interpretando um pouco a proposta dessa relação que o Andrew White faz de associar, né, esse pensamento greco-romano para o porquê de algumas manifestações concernente à morte e ressurreição de Cristo